No vídeo de hoje eu vou falar sobre imigrantes na Holanda. Eu gravo esse vídeo em 2024 e recentemente a gente teve uma eleição na Holanda onde um partido de extrema direita foi eleito, na verdade conseguiu o maior número de cadeiras e com isso reacendeu muito a questão do imigrante na Holanda, Tem um vídeo aqui no canal onde eu explico todo esse rolo da eleição da política na Holanda, onde teve a queda do gabinete do Mark Rutte, que gerou essa nova eleição, que gerou essa eleição desse partido que se posiciona muito contra a imigração. E daí que chegamos nesse vídeo. E desde essa eleição gerou muita discussão, principalmente entre o grupo de imigrantes e naturalmente entre o grupo de brasileiros, sobre entender a situação política da Holanda, mas entender também o que essa eleição, onde essa eleição na verdade prejudica ou ajuda, ou enfim, o que acontece com a gente, com os imigrantes, depois que esse partido que se posiciona contra a imigração foi eleito na Holanda. Se você não sabe, não entende muito bem como funciona essa questão política na Holanda, tem esse vídeo no canal, dá uma corridinha lá, dá uma olhada nesse vídeo para você entender melhor como funciona. Mas aqui eu vou falar de um programa de televisão que eu assisto, que é do Arjen Lubach. Ele faz umas análises de notícias reais, das notícias que realmente estão acontecendo na Holanda, e ele analisa essas notícias, algumas ele entra em profundidade, algumas ele investiga, enfim, ele faz de uma maneira muito bem humorada. É uma pena que o programa é todo em holandês, porque realmente eu acho assim, um programa ele é um cara muito inteligente, Fala de assuntos reais, as coisas que estão acontecendo mesmo no dia a dia da Holanda, então também é uma forma de eu entender melhor o que está acontecendo, porque como ele entra um pouco em profundidade, entra para tirar sarro, mas entra em profundidade, às vezes eu começo a entender alguns assuntos com mais profundidade, que eu queria dizer assim, Às vezes tem outros pormenores, outras coisas que eu não tenho conhecimento, mas vendo ali a reportagem dele, eu acabo entendendo melhor. Um desses assuntos foi a questão do imigrante. Ele fez um programa sobre isso, uma matéria, na verdade é uma matéria, que ele faz, o programa dele na verdade são matérias de 20 minutos, meia hora, no máximo, sobre algum assunto, é diário. Para quem não fala holandês, eu tenho duas dificuldades duas dificuldades com o programa dele. Um é que eu entendo muito assim o que ele fala em holandês, mas às vezes dá uma travada, porque às vezes tem uma palavra que eu não sei o que é, enfim. Então eu prefiro muito mais assistir no YouTube do que na televisão, porque no YouTube, eu além de pausar, eu ponho o quê? Legenda. E aí eu descobri que no YouTube também você consegue clicar lá, não só para colocar a legenda, que vai aparecer a legenda em holandês, mas você pode clicar para ele traduzir automaticamente a legenda, e aí tá traduzindo para mim em inglês. Eu não sei se o meu canal do YouTube, na verdade o meu perfil pessoal do YouTube tá configurado em inglês ou português, porque eu não escolhi que ia traduzir para o inglês, ele simplesmente escolheu que ia ser para o inglês. Mas fica uma dica para quem quiser assistir, eu vou deixar na descrição do vídeo o link do programa dele, vou deixar exatamente esse que eu vou falar hoje, que é sobre a migração, e o que eu vou fazer aqui é, na verdade, reproduzir o que ele falou nessa reportagem, que eu achei muito interessante e me ajudou a entender muito essa questão do imigrante na Holanda. E a gente que é imigrante, acho que é interessante para a gente também ter uma visão sobre isso, principalmente nesse motivo político bagunçado. Nesse motivo político não, Nesse momento político bagunçado, acho que é interessante entender e ajuda a gente também saber onde que essas questões todas impactam na gente ou não. Eu não vou fazer... A segunda dificuldade que eu tenho é as piadas, porque às vezes ele faz piadas que são muito, vamos dizer, regionais. Não regionais de Groningen ou de Amsterdã, mas da Holanda, É a mesma coisa que eu fazer uma piada e falar... É a mesma coisa que eu falar, por exemplo, o primo pobre, o primo rico, é um contexto no Brasil em relação a um sitcom que tinha o primo pobre e o primo rico, e aqui ninguém sabe o que é isso, não vai entender o que quer dizer. Então, assim, o Arjen Lubach também faz algumas referências de pessoas, de personalidades holandesas famosas, de situações e coisas que aconteceram na Holanda que eu não faço ideia. Então, quando dá, eu assisto junto com meu marido, e aí quando ele faz uma piada que eu não entendo, eu peço pro meu marido explicar, ele explica, e muitas vezes tem a ver com essas coisas que eu não sei da Holanda. Então, eu não vou fazer piadinhas, porque não consigo fazer muitas piadinhas igual ele, já não sou comediante. E também não vou conseguir dar esse sentido que ele faz. Mas vou falar do assunto em si, sem mais delongas, que eu já estou enrolando demais. Ele começa dando um número de 400 mil imigrantes
em 2022, que é a última estatística que ele tinha quando ele fez o vídeo, era de 2022. E aí o que ele começa a fazer é destrinchar quem são esses 400 mil imigrantes, na verdade 400 mil pessoas que imigraram para a Holanda. E aí ele começa a destrinchar quem são, né, quais são os tipos de imigrantes dentro desses 400 mil. Então, tem uma parte desses 400 mil, que são em torno de 44 mil, que são holandeses que retornaram do exterior, ou seja, cidadão holandês que foi embora da Holanda, passou sei lá quanto tempo fora da Holanda, não era mais residente na Holanda e em determinado momento resolveu retornar para a Holanda. E aí, como ele fala, isso não é um problema, na verdade já é mais gente sendo repatriada. Aí tem um outro grupo que são 108 mil pessoas, em torno de 108 mil pessoas, que são os refugiados ucranianos. E aí até ele mostra um gráfico lá de ano a ano, né, dos refugiados em geral, e os ucranianos representam uma parcela bem grande da população de refugiados na Holanda, né, devido a toda a situação da guerra com a Rússia. Mas, no ponto de vista dele, os refugiados ucranianos têm um visto temporário, porque aqui na Holanda, quando você é refugiado numa situação dessa, por exemplo, como a da Ucrânia, que é uma guerra, é um visto temporário que tem lá uma permanência de, sei lá, 5 anos que eles concedem, eu não sei exatamente, mas, por exemplo, 5 anos. Só que, por exemplo, se a guerra da Rússia acabar amanhã, a guerra da Rússia e Ucrânia, esses refugiados, né, se acabar a guerra, tá tudo certo, voltou a ter paz na Ucrânia, esses refugiados vão ter o visto cassado. Por quê? Porque pela regra da imigração holandesa, se cessou aquela coisa que fazia ser um risco você retornar para o seu país, você tem condições para retornar para o seu país, logo a Holanda vai cassar o seu visto. Então, os refugiados ucranianos é uma situação ali meio de campo, porque ao mesmo tempo eles têm um visto temporário, pensando na lógica de como funciona a imigração holandesa, mas por outro lado, quanto tempo vai durar a guerra? Ninguém sabe. Então, são e não são um problema. O que já é diferente, por exemplo, dos refugiados de outras regiões fora da Europa, que são cerca de 28 mil pessoas. E aí que começa uma discussão, e foi uma das discussões que gerou a queda do gabinete do Rutte, que é, esses refugiados, eles vêm para a Holanda com o status de refugiado, mas eles podem, por exemplo, pedir... Vou dar um exemplo prático, que ele até dá um exemplo lá no vídeo. Na verdade, ele bota no vídeo um exemplo que a ministra da Defesa, que é a Dylan, nesse vídeo que eu falo de política, eu falo dela, que era uma das candidatas, né, uma pessoa que estava super forte para ser a nova primeira-ministra depois da última eleição. Então ela dá um exemplo de uma mulher que vem com os filhos refugiada para cá. Aí ela pode pedir para o pai das crianças um visto de reunião familiar, porque afinal ele é pai das crianças, e aí esse pai vem. Só que, por exemplo, se esse pai é divorciado e tem uma nova esposa naquele país de onde eles saíram fugidos, ele também pode pedir um visto de reunião familiar para essa nova esposa, que eventualmente também tem filhos e também vai pedir esse visto para os filhos. Mas, além de tudo isso, pode ser que ficou o pai ou a mãe dessa primeira mulher que veio com os filhos, ficou no país, e ela pode alegar que eles são completamente dependentes dela. Então ela consegue um visto para esses pais e para essa mãe. Esse ex-marido também pode alegar a mesma coisa, que os pais dele estão lá e são dependentes dele, não tem renda, e acaba conseguindo um visto para esse pai e para essa mãe dele. Quer dizer, o negócio da reunião familiar que começou com uma pessoa vira um monte de gente. E o problema de tudo isso é que todas essas pessoas que estão vindo como refugiados, normalmente a gente que está fugindo de situações, né, de violência, de guerra, de N problemas, elas chegam aqui com uma mão na frente e com outra atrás. Então são pessoas, e o próprio visto dá esse direito, que vão depender de auxílios do governo. O gabinete do Rutte caiu por esse grupo de pessoas. Não é nem os refugiados ucranianos aumentaram um pouco esse problema, mas como eles são vistos como temporários, porque é esperado que essa guerra seja temporária, o maior problema, na verdade, eram esses 28 mil, que é mais ou menos 11% do total, que dependem de auxílios do governo e tem a possibilidade de trazer mais gente, e aumentar essa despesa do governo, aumentar, vamos dizer assim, essa parte do problema. Essa discussão e esse grupo especificamente foi o que gerou a queda do governo Rutte, né? Que gerou a nova eleição
e é principalmente onde está a maior discussão em relação aos imigrantes. Seguindo no vídeo, né, o próximo grupo de imigrantes são os estudantes internacionais, que são cerca de 42 mil pessoas. E há uma estatística que nas universidades holandesas, 40% dos estudantes são internacionais. Então, ele traz no vídeo uma questão que, por um lado, existem várias discussões nas universidades de reduzir o número de estudantes internacionais, porque os estudantes internacionais também pressionam a questão da moradia na Holanda, porque eles chegam aqui para estudar, eles precisam morar em algum lugar, eles estão alugando casas, eles também estão fazendo pressão no sistema de moradia daqui da Holanda. Mas, ao mesmo tempo, pensa, se você desincentivar a vinda de 40% dos estudantes, né, da universidade, significa também reduzir bastante a arrecadação da universidade, porque os estudantes internacionais pagam para estudar aqui e pagam mais caro. Com bolsa ou sem bolsa, né, tem um custo atrelado a eles, que paga as contas da universidade, e quando eles pagam do próprio bolso, eles pagam bem mais caro do que um estudante holandês e do que um estudante que seja, né, um imigrante que seja da União Europeia. Então também é reduzir a renda das universidades, o que também aperta o bolso das universidades. E aí o que? Vai precisar de mais dinheiro do governo? Então assim, existe um contrassenso nessa questão de vamos reduzir o incentivo para atrair menos estudantes, mas ao mesmo tempo isso também tem um impacto financeiro no governo, né, nas universidades principalmente. Por fim, o estudante também não é, né, tem essa questão da moradia, mas também não é um problema, porque o estudante normalmente é uma pessoa que está aqui temporariamente. Então, a grande maioria dos estudantes vem, fica 1 ano, 2 anos, né? Tem muita gente que vem fazer pós-graduação, fica 1 ano, 2 anos e vai embora. Volta para o país de origem, vai para outro país, enfim. Então é um povo bastante temporário, né, aqui. O próximo grupo que ele trata são as pessoas que vêm a trabalho. E aí, dentro do grupo de pessoas que vêm a trabalho, tem cerca de 39 mil pessoas que vêm de dentro da União Europeia. E aí ele até explica que a grande maioria dos casos são o que eles chamam de trabalhadores braçais. Então, são os trabalhadores, ele mesmo diz, são os trabalhadores que vêm fazer os trabalhos que os holandeses não querem fazer. Então, trabalho na construção, que até ele fala que muitos poloneses, e eu já ouvi falar também bastante, que muitos poloneses, por exemplo, vêm para trabalhar na construção civil aqui na Holanda, porque aqui eles ganham, porque a Polônia é razoavelmente perto daqui, então eles conseguem vir passar a semana e no final de semana voltar para casa, e aqui eles fazem um salário maior do que eles fariam na Polônia. Mas também tem gente de outros lugares da União Europeia, principalmente os países mais pobres, né? E falar de país mais pobre da União Europeia é só mais pobre comparado com outros países dentro da União Europeia, né? Que é mais rico do que o Brasil, mas em sua maioria. Então tem esses 39 mil que são pessoas de dentro da própria União Europeia que vêm para trabalhar. E tem uma outra parte de trabalhadores que vêm de fora da União Europeia, que são cerca de 29 mil pessoas, que são o tal do High Skill Immigrants, são os imigrantes altamente qualificados, que são pessoas que até têm benefícios fiscais para trabalhar. Grande parte está na área de TI, a área de TI é uma área que contrata bastante High Skill Immigrants, e também não seriam os problemas, porque também são pessoas que são contratadas, contratam gente de fora porque não estão achando no mercado interno. Em seguida, tem as pessoas do tal do visto de reunião familiar, visto de partner, a Lei Chaves, né? Tem alguns vistos aí que estão na reunião familiar que são cerca de 8 mil pessoas, onde, por exemplo, eu me enquadro, que eu vim para cá com visto de partner. Que nesse caso, né, também não seria um problema. Por quê? Porque essas pessoas normalmente vêm conectado com alguém que tem renda. Para você conseguir um visto de partner, precisa que o seu partner garanta, né, se responsabilize financeiramente por você. Mas geralmente essas pessoas arranjam emprego, trabalham, se integram na sociedade. E por fim tem o que eles chamam de, né, o que a CBR, que é o órgão oficial de estatística daqui, seria tipo o IBGE daqui, né, chama de outros, que é gente que vem visto de au pair, ou vem para fazer um tratamento médico, ou vem para ações de voluntariado, são coisas mais genéricas, que é um grupo também bem pequeno e que também não seria o problema, porque também é uma coisa bem específica. Esse é assim, como se divide mais ou menos o total de pessoas que imigraram para a Holanda em 2022. Mas aí o que ele faz no vídeo, né? Na conclusão, ele começa a concluir o vídeo com o seguinte: 400 mil é o número de pessoas que imigraram para a Holanda, mas tem as pessoas que deixaram a Holanda, que é em torno de 179 mil nesse mesmo período. Então teria um saldo de 220 mil pessoas.
E aí você pensa que parte de quem foi embora, uma boa parte de quem foi embora são os estudantes, porque são bastante temporários. Vêm, estudam e muitos deles vão embora, muitos deles não ficam. Os trabalhadores, eles até vêm e ficam, mas eles estão trabalhando, eles pagam impostos. Então, eles, por mais que eles também pressionem, por exemplo, as questões de moradia, eles também estão incentivando a economia. Então, eles também não seriam um problema. O que é o grande problema, como eu já acabei falando, né? São os solicitantes de asilo, que eles recebem benefícios do governo, então eles pressionam financeiramente o governo, vamos dizer assim, né? Pressionam o problema de moradia, porque eles também precisam morar em algum lugar, então eles pressionam meio que 2 vezes, porque muitas vezes eles têm como se fosse um aluguel social que o governo paga, então eles estão ocupando uma vaga que poderia ser de uma outra pessoa não imigrante, e estão recebendo benefício do governo para ocupar essa vaga ainda. E é o grupo que menos deixa o país, então, mas ao mesmo tempo, é um grupo, como a gente viu aí na divisão, é um grupo pequeno. E o grande problema dessa história dos imigrantes é que os políticos falam muito sobre imigração, 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 de uma maneira bem genérica, e não são claros, muitas vezes, sobre a que grupos eles estão se referindo, que grupos de imigrantes que são realmente o problema, ou que a Holanda precisaria, sei lá, mudar a lei, olhar de maneira diferenciada, ajudar menos, ajudar mais. E aí até ele coloca alguns vídeos de vários políticos de partidos diferentes, inclusive, falando sobre a questão da imigração. E aí ele pega vídeos que eles falam, por exemplo, da questão de moradia, que se você pegar os imigrantes e for construir uma moradia para cada imigrante, seria equivalente a construir uma cidade do tamanho de... E cada político fala uma cidade da Holanda, e cada cidade que eles falam é de um tamanho completamente diferente. Então você vê que ninguém tem a real dimensão de qual é o real tamanho do problema. Não há um consenso de que esse ou aquele tipo de imigrante é um problema, ou que todos sejam o problema. E aí ele conclui também dizendo, né, que não ter imigrantes também é um problema para a Holanda, porque a população na Holanda está envelhecendo rapidamente, a população economicamente ativa, ou seja, as pessoas que não são aposentadas, que estão trabalhando, que estão gerando, pagando imposto e fazendo a máquina financeira do governo girar, está cada vez mais diminuindo, e não ter imigrantes é justamente deixar essa engrenagem falhar, porque não vai ter gente, vai ter mais gente aposentada e dependendo de benefícios do governo do que gente trabalhando ativamente para pagar os impostos para poder manter a máquina funcionando. E aí a conclusão dele, né, ele deixa uma pergunta no ar, que é: o que a gente, como país, né, a Holanda, quer em relação à imigração de verdade? Porque para ele, né, como ele colocou, não é muito claro o que realmente o governo, as pessoas envolvidas no governo, né, os políticos, a classe política realmente quer em relação à imigração, ou que o que eles querem faça realmente sentido na prática. Aí ele até faz uma piada, né, quando ele deixa essa pergunta no ar, o que a gente, os holandeses, né, realmente querem em relação à imigração. Ele fala assim, eu acho que a última eleição deixou claro, mas ele faz isso bem ironicamente, tipo assim, por mais que um partido que é contra a imigração tenha sido eleito, ou tenha, na verdade, ganhado mais cadeiras, maior relevância no governo, ao mesmo tempo, será que a população entende que também simplesmente barrar 100% dos imigrantes é um grande problema para a Holanda? Também seria um problema a ser administrado? Se trocaria meio que um problema por outro? O que ele, na verdade, quis trazer, pelo que eu entendi nesse vídeo, eu achei uma questão muito interessante, é que a questão da imigração tem que ser tratada com mais profundidade, não só pela classe política, mas também pelas pessoas na rua, né? Então houve, na semana principalmente da eleição, houve, assim, vários comentários, até em escolas e adolescentes, gente que não tem nem noção das coisas, falando, agora você é imigrante, você vai embora pro seu país. Mas, na verdade, é uma maneira muito superficial de ver essa questão da imigração na Holanda. E o que ele quis meio que trazer nesse vídeo é uma abertura pra gente pensar, né, na verdade, pros holandeses pensarem um pouco na questão da imigração, que nem todo imigrante é um problema. Boa parte dos imigrantes é até solução de problemas na Holanda, né? Como, por exemplo, a parte dos imigrantes que vêm para trabalhar, ou até os imigrantes que são reunião familiar, ou, enfim,
tá? Eu já expliquei aí mais ou menos cada categoria dentro dos imigrantes, mas o vídeo eu achei muito interessante essa perspectiva que ele trouxe de que o imigrante para o holandês, né, um holandês trazendo essa perspectiva de que o imigrante não é só um problema, nem todo imigrante é um problema, pelo contrário, muitos imigrantes são soluções para os problemas da Holanda. Então essa questão da imigração teria que ser tratada com mais profundidade, com mais detalhe, né? E é isso também que eu queria deixar um pouco de mensagem aqui, né? As coisas ainda estão, nesse momento que eu gravo esse vídeo, as coisas ainda estão muito bagunçadas na política da Holanda. Definição não tem nenhuma, nem de quem vai ser o novo premier, muito menos de como vai ser composto o governo, para tentar imaginar um pouco como que vai ficar essa questão da imigração em relação às leis da Holanda. É que mesmo, acho que mesmo para esse povo da ultradireita, e se pensar até, eu falo isso lá no, acho que eu não sei se eu falei na live que eu fiz, que também está aqui no canal, ou se eu fiz no vídeo sobre a eleição, que eu falei sobre o próprio Wilders, que é esse cara de extrema direita que foi eleito, né, que tem chance ainda de ser o primeiro-ministro da Holanda. Ele se posiciona muito contra a imigração, né, mas acho que até ele mesmo deve ter um pouco desse recorte na cabeça, até porque a mulher dele é uma imigrante que veio da própria União Europeia, mas ela é uma imigrante, hoje em dia deve ser naturalizada e tudo mais, mas assim, até mesmo ele, por mais maluco que ele seja, ele deve ter um pouco desse recorte na cabeça, porque ele é maluco, mas não deve ser burro. Então, ele sabe, como muitos outros países, isso também está acontecendo em outros países. Vi uma reportagem muito semelhante sobre isso em Portugal, um português fazendo uma reportagem, também fazendo essa extração, esse recorte de quem são os imigrantes em Portugal, e também quanto que os imigrantes deixam de dinheiro em Portugal, ou seja, quanto que o imigrante contribui para a economia portuguesa, e o quanto isso é super importante para a economia portuguesa. Então, assim, eu achei muito interessante essa discussão, tanto nesse vídeo que eu vi desse português, quanto esse vídeo que eu vi do Lubach, desse recorte, desse melhor entendimento de quem são os imigrantes e quanto que eles contribuem sim para a economia holandesa. Eles não são só pressão, não é todo imigrante que é uma pressão. E mesmo que são pressão, é uma parcela, né, pelo que você viu aí na distribuição, é uma parcela muito pequena. Acho importante a gente, como imigrante, ter isso na cabeça, até para argumentar, às vezes, quando pessoas imbecis, eu não consigo nem falar outro nome, desculpa, mas quando pessoas com baixo nível de conhecimento vêm falar sobre essa questão da imigração, a gente ter isso em mente para entender que a imigração tem um lado muito positivo para o país. Entender e a gente poder também argumentar com essas pessoas, né, que é o mais importante, principalmente pra gente que está aqui nessa situação de imigração, nesse momento que está essa bagunça na economia, na verdade nas discussões políticas da Holanda. Eu acho importante a gente ter isso na cabeça, e por isso que eu fiz questão de trazer isso nesse vídeo, pra gente poder aprender mais, né? Eu aprendi muito com esse vídeo dele, mas ter realmente na cabeça e poder argumentar melhor, né, da nossa própria situação aqui na Holanda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários se você ouviu alguma questão na rua sobre imigração, se você já sofreu alguma xenofobia em relação a isso, principalmente depois desses movimentos políticos na Holanda. E eu vou gostar de interagir em relação a esse assunto, que é um assunto que eu estou bastante curiosa para saber. E muito obrigada por me assistir.